Olá amigos, hoje no nosso vídeo técnico vamos tratar do assunto Pestral Disks no Windows Server 2012, tá? Para máquinas virtuais hospedadas no Hyper-V. O que seria essa configuração? Permite que você, por exemplo, configure um disco rígido físico no teu host Hyper-V, ou um disco que está no Storage da SCSI que está conectado ao servidor Windows Server 2012, e esse disco seja configurado diretamente na máquina virtual, permitindo assim que a máquina virtual faça um pestral, ou seja, fazendo um acesso direto ao disco físico. Então, com isso, você ganha para a tua máquina virtual um disco separado, um disco que não vai estar virtualizado, e você até ganha aí um pouco de segurança, porque se você tiver, por exemplo, problema com a máquina virtual, ela venha a ser corrompida, por exemplo, ou você perder essa máquina virtual, qualquer motivo que seja, você tem os dados daquela máquina virtual, tá no disco físico que está no teu servidor com Windows Server 2012. Estou mostrando aqui para vocês o link, caso vocês queiram ver o conteúdo do tutorial completo aqui no blog TechNet da Microsoft, tá? Aqui está todo o tutorial, e o que eu vou fazer é justamente transformar esse tutorial aqui em vídeo prático. Lembrando só mais uma vez que quando precisarem aprender mais sobre o Windows Server ou sobre outras tecnologias, basta acessar o blog rivanildogalvão.com.br, e através do blog você pode estudar aí diversos assuntos, né, na área de segurança, de virtualização, e também acompanhar as notícias que eu posto no meu blog no Facebook, ok? E também no Twitter. Pois bem, eu vou entrar aqui no meu cenário virtual, meu laboratório. Eu tenho aqui um storage FreeNAS, e nesse storage eu tenho um disco configurado, tá, de 100 GB. E esse disco de 100 GB que já está configurado vai ser a target, a SCSI dele já está configurada, vai ser atrelado aqui o meu Windows Server 2012 R2, que também tem um Hyper-V, e uma máquina virtual com Windows Server 2003. Essa máquina virtual com Windows Server 2003 vai acessar o disco diretamente no storage, tá? Passando pelo servidor Windows Server. Só entrando aqui, por exemplo, no endereço da máquina do meu storage FreeNAS, vocês estão vendo que ele está aqui devidamente instalado, serviço SCSI startado, tá? Só vem aqui rapidinho, só para dar uma olhada. Aqui o stent chamado Hyper-V que eu criei, tá? E a target, tá? A target que eu chamei de Hyper-V também, que é justamente fazendo menção ao servidor que vai ter acesso a essa target, tá? Essa LUN de 100 GB, ok? Então vamos para a prática. Vamos olhar aqui a nossa máquina com Windows Server 2003, e essa máquina nós vemos que ela não tem, ela tem o seu disco físico normal de instalação, mas não tem outro disco, tá, configurado, ó, uma unidade de drive, disco A e o disco C, tá, e aqui o DVD do Integration Service do Hyper-V, que é justamente os serviços de integração que permite a instalação de drivers para que a máquina virtual use os recursos de hardware do host Hyper-V de forma mais eficiente, ok? Então vamos minimizar aqui. Minha máquina 2003 está configurada, e o primeiro passo é fazer com que o meu servidor 2012, tá, tenha acesso ao meu disco SCSI que está lá configurado no storage. O primeiro passo é vir aqui em ferramentas administrativas e inicializo a console SCSI Initiation. Vou colocar aqui o IP do meu storage e fazer uma conexão rápida, tá? E ele vai mostrar que nesse storage eu tenho, tá lá minha target Hyper-V, certo? Ele se conectou com sucesso. Após isso eu venho aqui em Discovery só para confirmar, IP 92812 da porta 3260, os volumes de dispositivos. Aí eu vou pedir para ele fazer um autoconfigure, para ele configurar aqui o volume, depois ok. Vamos aqui agora no
nas ferramentas administrativas do Windows Server 2012 e vamos entrar aqui em Computer Manager. E ao entrar em Computer Manager, você vai ver que o disco que eu acabei de atrelar, o disco do storage, ele está offline, ok? Offline e pronto para ser usado. Então o que é que eu devo fazer? Primeiro, eu venho aqui, ok? Inicializo o disco, deixo ele como online, inicializo esse disco, na verdade já está até inicializado, então vou deixar como offline mesmo, ok? Manter ele como offline, não vai precisar ser inicializado porque ele já está inicializado, ok? Então mantenho aqui ele como offline, que é um dos requisitos para que a máquina virtual acesse o disco diretamente, e vou lá no meu Hyper-V, na minha máquina virtual 2003, deixa eu desligar lá primeiro, tá, para fazer aqui o processo. Deixa eu desligar aqui a máquina. Repare que enquanto a máquina desliga, repare que o disco ele assumiu o número 2, tá? Disco 2 que está offline. Depois disso, deixa eu ver se a máquina terminou de desligar. Desligou. Eu venho na minha máquina virtual, Windows Server 2003. Venho aqui em IDE e peço para adicionar um novo hard drive. Ao adicionar um novo hard drive, ele me mostra que, de cara, ele já me mostra que se eu quiser adicionar um disco físico, ou seja, o disco do meu próprio servidor, tá, que está aqui offline, o disco de 100 GB que está offline, então ele já mostra que eu posso fazer aqui, ao marcar, já posso selecionar esse disco, o disco 2, ok? Se eu tiver mais discos, lógico que ele vai mostrar aqui os outros discos. Então, só lembrando, a máquina virtual vai fazer acesso direto ao disco físico. Isso aqui não vai ser um HD virtual da máquina virtual, assim como é esse outro aqui, por exemplo. Esse aqui é um disco virtual w2k3.vhdx, o disco virtual da própria máquina, tá? Nesse caso aqui não é um disco virtual, disco físico do próprio host Hyper-V, onde a máquina virtual vai ter acesso diretamente. Ok, inicializar a máquina virtual. Vamos esperar ela inicializar e vamos configurar o disco. Se você voltar lá no Computer Manager, vai reparar que o disco se mantém offline do mesmo jeito, certo? Então, inalocado. Isso aqui não vai, esse status ele não vai alterar. No processo, quando você adicionar um disco SCSI ou um disco Cyber Channel no teu Windows Server 2012, você configurou o aluno, digamos de 200 GB, e fez o acesso, se conectou a esse aluno pelo SCSI Initiation, então ele vai aparecer aqui como disco não inicializado, certo? Então você vai ter que inicializar, e depois que inicializar esse disco, você vai escolher o tipo de partição, se vai ser MBR ou GPT, tá? Se vai ser MBR ou GPT, e mantém ele offline, ok? Para que o Windows Server 2003 ou 2008, ou seja lá qual for a máquina virtual que você tenha configurado no seu Hyper-V, possa ter acesso ao disco. Se você colocar como online, ela não vai aparecer, a opção sequer aparece nas configurações da máquina virtual para você selecionar o disco, ok? Então vamos aqui fazer o logon. E após fazer o logon, eu vou configurar o disco. Computer Manager. Olha que aparece aqui para mim, ó. Disco 1, 100 GB, está online. Então vou aqui só criar uma nova partição, uma partição primária. Vou usar toda a partição, todo o espaço. Vou atribuir uma letra aqui, vou botar a letra G. E vou chamar aqui de dados. Formatação rápida.
avançar e finalizar. Espera ele terminar de formatar, mudar de G. Formatação concluída. Veja que a formatação foi concluída, o disco já está ativo, certo? 100 GB. Voltando aqui para o meu Disk Manager do meu host Windows Server 2012, veja que a partição continua aqui em estado de offline, ok? Certo? Pois bem, então eu venho aqui, vamos supor que aqui eu tenha dados críticos, por exemplo, eu tenha o SQL Server, tá? Eu tenho aqui a pasta com os bancos de dados do SQL Server, então chama aqui SQL, certo? E mais arquivos, tá? Alguns arquivos da minha empresa. Ok, então a máquina virtual está funcionando, está com o SQL Server instalado, está em produção, o banco de dados e os arquivos guardados nesse disco que estão, na verdade, alocados fisicamente no disco do meu host Hyper-V, do meu host Windows Server 2012 com Hyper-V. Pois bem, aí supomos que por algum motivo o disco ficou, por algum motivo a máquina virtual ela foi corrompida, foi perdida, né? Por exemplo, deixa eu desligar aqui a máquina virtual. Vamos supor que essa máquina virtual ela não está mais em produção, teve uma catástrofe ali e não tem backup da máquina virtual, não tem uma série de procedimentos de segurança que são recomendáveis, não foram adotados. Então aí vem logo aquele pensamento, então, e os dados, e o banco de dados que estavam lá, que de repente o rapaz que faz o backup de dados, o backup do banco de dados deixou de fazer o backup há pelo menos 2 semanas. Como é que eu vou fazer para me acessar esses dados atuais? Como é que eu vou resgatar os meus dados? Então, por exemplo, se a máquina virtual não está mais usando aquele disco, eu vou simular aqui, por exemplo, a máquina virtual está desligada, vou também aqui para reforçar aqui a simulação, eu vou arrancar esse disco daqui, ó, o disco físico, certo? Vou remover. Então a máquina virtual não tem mais esse disco. Venho no Computer Manager aqui do próprio host, vou lá no disco, faço isso aqui, ó, inicializo ele, e ao inicializar, olha o que acontece. Automaticamente ele já está aqui com o nome de dados, F, 2 pontos, né? E se eu pedir para explorar, olha lá, arquivos, SQL, meus dados estão a salvo. Então basta que eu suba ali outro servidor da SQL Server, como servidor de arquivos também, e posso copiar esses arquivos para essa outra máquina, SQL Server para essa outra máquina, seja ela física ou virtual. Enfim, estou com os dados, que é o mais importante, e o reinstalar uma nova máquina, instalar no caso um novo servidor com Windows Server, é simples, é tranquilo, não é nada crítico. Crítico seria se a gente tivesse perdido esses dados, ok? Pois bem, pessoal, é isso. Vídeo hoje mais curto, mas eu espero que a informação aqui seja de bastante utilidade para vocês. Uma dica bem legal para vocês usarem nos seus servidores com Hyper-V. Vocês percebam que o Hyper-V, o Windows Server 2012 com Hyper-V, dá várias facilidades aí para você gerenciar suas máquinas virtuais e colocar um pouco mais de segurança no teu ambiente, tá? Com os teus dados. Ao contrário de outras soluções, a Microsoft de outros fabricantes, né? A Microsoft ela procura facilitar cada vez mais a vida do profissional TI, principalmente no Windows Server, para entregar aí mais recursos que são configurados de forma mais fácil, de forma mais tranquila,
para que você tenha um gerenciamento diário do teu ambiente TI mais simples, ok? Então até o próximo vídeo e obrigado pela audiência dos senhores. Até mais.